Bom dia, bom dia, bom dia, rapaziada do uniforme. Estou trazendo aí para vocês a minha aula Ciclo do Açúcar no Brasil. É uma aula da 700, é a aula 04 do B4 e ela possui 3 semanas de duração, com 12 conceitos históricos e o maior deles é o tráfico negreiro, com 808 símbolos ou glifos, e tempo aproximado de produção historiográfica de 8 minutos e 31 segundos. Agora a gente passa aí para o outro lado, onde eu vou apresentar para vocês o arquétipo, eu vou fazer o comentário de cada um dos conceitos históricos. Vamos junto. Tudo bem, rapaziada? Meu conceito histórico número 1 é engenhos. As primeiras fábricas de açúcar eram formadas pelas áreas de cultivo, pela moenda, onde a cana era moída, pela caldeira, onde o caldo era fervido, e pela casa de purgar, onde o caldo era colocado em formas para endurecer. Tinha a casa grande, residência do senhor e de sua família. A capela, local de missas, casamentos e batizados dos moradores do engenho. A senzala e as terras para criação e plantação para abastecer o engenho. Meu segundo conceito histórico dessa aula é o financiamento dos engenhos. A montagem dos engenhos representava um empreendimento bastante caro. Os donatários foram autorizados a pedir empréstimos aos banqueiros da Holanda. Além dos juros, os holandeses exigiram o direito de refinar o açúcar e vendê-lo no mercado consumidor europeu. Meu terceiro conceito histórico dessa aula é o tráfico negreiro. O lucro com o açúcar seria maior quanto maior fosse a produção, o que exigia muitos trabalhadores. Para suprir a necessidade de mão de obra, Portugal adotou no Brasil a escravidão africana. A exemplo do que fizeram nas ilhas de Madeira e dos Açores, desde o século XV. Em 1550, os primeiros desembarcaram na Bahia. Para obter escravos, os traficantes se aliavam a alguns povos africanos em troca dos negros capturados. Davam-lhes tabaco, cachaça, tecidos e vidros coloridos. Eram trazidos para o Brasil, nos porões de navios tumbeiros. A taxa de mortalidade era muito alta e a duração da viagem muito longa. Os negros africanos da Nigéria, Benin, Tobago, Angola e República do Congo, ao desembarcar, eram separados para dificultar fugas e revoltas. Levados para os mercados, os compradores os consideravam peças para o trabalho. Meu quarto conceito histórico desta aula são os trabalhadores livres. Alguns recebiam salários para exercer funções técnicas, como mestre de açúcar, que inspecionava todo o processo de fabricação do produto, o purgador,
que cuidava do branqueamento do açúcar, o feitor, que distribuía as tarefas e cuidava da disciplina. Meu quinto conceito histórico dessa aula é a morte do rei de Portugal. Em 1578, Dom Sebastião morreu no norte da África. Como não tinha herdeiros, o trono foi ocupado por seu tio, o cardeal Dom Henrique, que morreu em 1580. Filipe II, rei da Espanha, e primo de Dom Sebastião, se achou no direito de reivindicar o trono português. União Ibérica. De 1580 a 1640, os reinos de Espanha e Portugal ficaram unificados, sob o comando de reis espanhóis. Filipe II, Filipe III e Filipe IV. Filipe II manteve a língua portuguesa e permitiu que os lusitanos permanecessem nos cargos públicos e no controle do comércio colonial. Nesse período, ganharam importância as câmaras municipais, comandadas por grandes proprietários rurais, os homens bons. Determinavam cobrança de impostos, preços de mercadorias, nomeação de funcionários, defesa de seus interesses. Bahia holandesa é meu sétimo conceito histórico. Em 1598, o rei Filipe III, sucessor de Filipe II, proibiu o comércio entre regiões do Império Espanhol. Para romper o bloqueio, comerciantes e banqueiros holandeses se associaram e fundaram a Companhia de Comércio das Índias Ocidentais em 1621. Em maio de 1624, 26 navios holandeses, armados com 500 canhões, aportaram em Salvador e dominaram a cidade. O governador da Bahia foi preso e levado para a Holanda. O bispo local liderou senhores de engenho, escravos, indígenas e auxiliados por tropas navais luso-espanholas, expulsaram os holandeses em maio de 1625. Meu oitavo conceito histórico é Pernambuco holandês. Em 1630, organizaram a invasão à capitania de Pernambuco. Trouxeram 56 navios, 1.170 canhões e 3.500 homens. A Espanha não pôde evitar a posse da terra pelos holandeses. Nesse mesmo movimento, eu apresento meu nono conceito histórico, que é Maurício de Nassau. Em 1637, com a tarefa de administrar as terras conquistadas, procurou manter boas relações. Formou um governo com holandeses, portugueses e brasileiros. Estimulou a agricultura de subsistência nos engenhos. Concedeu
empréstimos para a reconstrução de engenhos. Permitiu a liberdade religiosa. Ao longo de 7 anos de governo, realizou uma verdadeira revolução na paisagem urbana. Implantou calçamento e saneamento, construiu pontes, foi também responsável pela instalação do primeiro observatório astronômico das Américas, além, é claro, da construção de Olinda, a cidade que foi projetada e construída para abrigar o Império Holandês na América. Fim do Pernambuco holandês. Em 1644, Nassau foi substituído por um conselho que acabou com a liberdade religiosa, cobrou os empréstimos feitos, confiscou terras e escravos dos devedores. Instalou-se um clima de rivalidade que culminou entre 1645 e 1654 com uma luta liderada pelos senhores de engenho para expulsar os holandeses do Brasil. Somente em 1653, quando os holandeses estavam praticamente derrotados, o governo português mandou reforços, consolidando a revolta. Fim da União Ibérica. Na Guerra dos 30 Anos, 1618 a 1648, a Espanha enfrentava os holandeses, ingleses e franceses. Enfraquecida em 1640, Portugal conquistou sua independência e o monarca português Dom João IV ocupou o trono, aliando-se à Inglaterra, que lhe deu auxílio militar. Com relação ao Brasil, em 1642, criou o Conselho Ultramarino, órgão que cuidava de todos os tributos, autorizações e cargas de navios. Meu último conceito histórico dessa aula é a crise açucareira. A metrópole portuguesa recuperou o Nordeste brasileiro, mas não teve recursos financeiros para investir na produção açucareira. Além disso, haviam perdido a parceria econômica com os comerciantes holandeses na distribuição do açúcar na Europa. Tais aspectos levaram à crise do açúcar em fins do século XVII. Assim, rapaziada da 700, eu termino meu comentário da aula Ciclo do Açúcar no Brasil. E agora a gente passa para esse lado, onde os senhores vão autonomamente fazer o processo de construção do imaginário de época e, consequentemente, do aprendizado, através da escrita. De quê? Desses mesmos conceitos históricos que nós acabamos de apresentar. E aí onde cada um dos senhores serão agentes autônomos desse aprendizado. Boa escrita para os senhores, nos vemos na próxima.